Gente, voltamos com vamos até a página do programa, porque se eu ainda jogasse bola, o Antônio Petrúcio Filho se iludiu que eu jogava bola. Meu amigo Piola, o Piolão, que mora ali no bairro do Japim, disse: rapaz, tu tem que ser lateral esquerdo, outro tem que ser, então, um meia esquerda, usar tua canhotinha. Disse: professor, não faça isso, você está se iludindo comigo. E deu certo a minha frase, eu não vinguei no futebol, porque senão eu tenho que topar com os ponta-direita da vida, e hoje eu estaria aqui tendo que contar a história de um ponta-direita que passou pelo Nacional. Ainda bem que eu segui outro ramo no futebol, né? Vamos até a página do programa, vamos lá? Vamos mostrar a página do EA, já está na tela. facebook.com/amazonsite. César Medeiros. Eita, a turma aproveita. César Medeiros. Quem é esse? É com o Fast isso aí? Eu já sei até quem é a figura do Fast. Eu não vou falar o nome dele, senão ele vai ficar chateado comigo. O Piolento Chato subiu? Por que será? Eu não vou nem dizer quem é, mas eu sei quem é. Igor Taylor, Careno da Várzea, aqui só assistindo NASA. Tá certo. Valeu, Careno da Várzea, Igor Taylor. Cardoso Silva, tô ligado no programa. E o Vander Lima, Verde, este eu já falei, tô ligado no programa. Eleni Vasconcelos, passa ali o mouse ali nas curtidas, por favor, o diretor. Só pra gente ver quem curtiu a página do programa. Aí, Valdemir Neto, Juan Silva II, Igor Leite, Alfredo Nogueira, Neto Jean Botelho, Eleni Vasconcelos, a esposa do meu amigo Marcos Andrade do Nascimento, Marquinhos Caicai, que já começa a trabalhar para a Copa Roraima 2018. E sucesso, viu, Marquinhos? Eu espero que se concretize aí o que você está planejando para a temporada de 2018. A gente continua no programa falando de Holanda, porque agora eu vou falar com o Luiz Américo, ponta direito, passou pelo Nacional, ABC de Natal. Eu até perguntei se ele foi na época que o Dentinho já tinha parado de jogar. Quem é mais antigo vai lembrar do Dentinho. O filho do Dentinho jogou no ABC a propósito, 1,84 m, menino, um atacante fora de série. Enfim, seja bem-vindo aqui ao Esporte Amazônia para a gente falar um pouquinho do Holanda, falar de campeonato amazonense. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pela oportunidade que está sendo dada para o Holanda para divulgar um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido. O Holanda estreou no campeonato amazonense perdendo para o Princesa dos Solimões, e o Marinho me contava ali no bastidores que ele até disse assim: pô, Marinho, vocês só falam que o Holanda perdeu, mas não contam falam que o Holanda perdeu jogando com 11 contra 9. Não é só isso não, nós tivemos um jogador expulso, teve o lateral esquerdo, parece que sofreu uma contusão e teve que sair do jogo, ele ficou 9 contra 9. Mas a equipe jogou mista, porque muitos jogadores não entraram no bid e teve que mesclar com quem já estava, e aí utilizaram muita garotada. O problema talvez do Holanda tenha sido, na verdade, as circunstâncias levaram a esse problema, a morte do Leão Brauna, que é quem assinava os contratos e tinha assinatura reconhecida na FAF e na CBF, me corrija se eu estiver enganado. E aí o Pires, acho que é o Pires, o vice-presidente deve ser, né? Assumiu e aí teve que fazer todo o processo burocrático de reconhecer a assinatura dele, informar a FAF, comunicar a FAF e ela, consequentemente, a CBF aí ocasionou da volta de alguns contratos para a mudança de assinatura. Foi isso? E aí implicou na estreia com derrota em Manacapuru, dificultando que a equipe tivesse o melhor rendimento. É isso mesmo que ocorreu, né? A dificuldade, elas sempre vão existir, mas infelizmente essa foi uma dificuldade, vamos dizer, pontual. Infelizmente ocorreu o falecimento do nosso amigo Leão Brauna e acabou atrasando burocraticamente, podemos dizer assim, todos esses aspectos para que pudesse ser regularizado todos os jogadores. Nesse próximo jogo que nós vamos fazer hoje, né, em especial com o Nacional, nós vamos permanecer com a mesma dificuldade também, porque é muito pouco tempo a se resolver. Faltam 5 ou 6 jogadores, né? E infelizmente ontem a gente já estava fazendo um trabalho já quase 100% e no final o sistema da CBF acabou ficando inoperante. Então, assim, contamos com nossos jogadores. Nós temos jogadores com capacidade para surpreender os nossos adversários, respeitamos eles, mas a gente tem plena capacidade também de os jogadores que estão de serem também, eles são titulares também. Então, contamos também com eles. O senhor é ex-atleta de futebol profissional, é empresário, é gestor, né, de uma empresa de renome, e tem a experiência do campo por ter sido atleta e sabe da realidade que o futebol amazonense viveu e até mesmo fora. O senhor agora vem para o futebol profissional.
Quais são os seus projetos? O que é a médio prazo e a longo prazo? Até onde o senhor acredita que pode ficar no Holanda? Ou o senhor pretende ficar até quando no futebol? Bem, o trabalho que está sendo desenvolvido, ele é curto, médio e longo prazo. Sabemos das dificuldades que se tem, né? Nós temos toda uma estruturação que tem que ser feita, uma estruturação organizacional que ela já está sendo feita. E já está tendo resultados positivos, né? Os próprios jogadores já sentem essa melhora que já está ocorrendo, né? Então, as dificuldades que se tinha hoje já tem, mas muito poucas. Então, a gente sabe muito bem que a gente não consegue mudar da noite para o dia, mas as mudanças elas já estão ocorrendo e bom também que as pessoas estão assimilando bem essas mudanças, né? Então, nós estamos trazendo, eu em especial, com um grupo de trabalho que está vindo também, que são outros diretores, são pessoas que já têm uma experiência também do futebol, são executivos de indústria, então estão trazendo toda essa experiência de gestão para dentro de um clube de futebol. Logicamente, a gente tem uma credibilidade, todas essas pessoas que estão vindo para dentro do clube, para que a gente possa garimpar recursos, né? Parceiros, recursos, a gente tem contatos não só aqui em Manaus, mas também fora de Manaus, com empresários e inclusive empresas, né? E também fora do Brasil, que eu tive a oportunidade de defender uma camisa fora do Brasil. Então a ideia é tentar trazer essa parceria para resgatar o quê? Resgatar a credibilidade que tem que existir dentro do futebol, uma transparência, porque o empresário muitas vezes ele quer até aplicar o recurso, só que ele quer saber de que forma, como vai ser aplicado. Então essa transparência toda que nós tentamos agora nessa nova gestão, para isso, para que a gente possa realmente fazer com que o Holanda seja mais forte. E isso vai beneficiar não somente o Holanda, vai vir também os outros clubes. Se esse trabalho for bem sucedido, que acreditamos que possa ser com toda certeza, eu não tenho dúvida que os outros clubes também vão fazer da mesma forma. Quando ele mencionou, nós temos imagens aí de Holanda e Tarumã, jogo partida válida ainda pela Série B, pela Série B que garantiu acesso tanto à Holanda quanto ao Penarol de Itacoatiara, a disputa da Série A. Quando ele mencionou da experiência internacional, que é quando ele jogou na Suíça. Eu joguei na Suíça, no time do Breitenbach, né, e tive uma passagem muito rápida pelo time de Darmstadt na Alemanha. Perfeito. Resultados, por exemplo, o futebol do Amazonas, e é uma pergunta que reflete, respinga, independente de o Holanda hoje não estar no cenário disputando competições nacionais. E aí você viu há pouco o zagueiro Ney, o grande Ney que jogou em Rondônia. Ei, Ney, o pessoal de Rondônia quer que tu volte, viu, lá pro Pimentense. Tô brincando, é que o Ney fez grandes amizades lá em Rondônia. Resultados negativos recentemente, né? Fast Clube venceu 1-0 aqui, joga contra o Amapá, contra um time que estava sem treinador. O campeonato estadual do Amapá só começa em junho. Com todo respeito aos meus amigos amapaenses, mas talvez só o Santos ali que representa bem. O São Paulo do Amapá parou as atividades no profissional para se dedicar ao sub-20. Qual o impacto negativo de um resultado como foi o Fast Clube e como o Amazonas vem colecionando nos últimos tempos para o futebol amazonense? Aí eu pergunto para o gestor do Holanda, que eu tenho certeza que ele não vê apenas o clube dele no acesso. Não adianta uma andorinha só, não faz verão, se o futebol local ele não tiver um apelo que atrai o público. Bem, precisa se ver a estrutura que foi adotada, né, para disputar esse campeonato, né? Olhando um pouquinho do Holanda, né, especificamente, a gente sabe que as dificuldades são grandes. O Brasil está passando por momentos bastante críticos, então muitos dos parceiros eles realmente não estão podendo aplicar como poderiam aplicar, né? Então nós devemos ver da melhor forma. Eu acho que esse problema que houve, ele tem que ser gerido da melhor forma possível, ver principalmente os aspectos onde foi visto, os pontos fracos que foram vistos, né? E o que precisa fortalecer. Eu acho que por trás de uma derrota existe algo que pode ser extraído muito positivo, porque essa derrota, uma grande vitória, ela sempre esconde umas derrotas. Eu acho que a derrota lhe fortalece para que você possa realmente reestruturar e mostrar com que o clube possa melhorar mais ainda, a cada dia que passa. Então é isso que tem que ser visto. Não pode ter briga entre egos no grupo, isso é extremamente importante. Eu acho que a estrutura, ela é importantíssima e as pessoas que estão dentro do clube têm que estar extremamente capacitadas
e trabalhando em conjunto, porque se não estiver navegando na mesma direção, aí fica muito difícil. E é isso que a gente está tentando implantar dentro da Holanda, para que todos naveguem no mesmo sentido, da mesma forma, na mesma filosofia. E é isso que a gente está tentando adotar na medida do possível. Luiz, para mim ficou é até bom você estar aqui, porque para ouvir de você, eu acredito que o telespectador também, como foi você chega no São Raimundo, sobre o caso do São Raimundo. Você chegou no São Raimundo e de repente, eu acho que no mês do início da competição, ou nas proximidades da competição, surgiu a informação de que você estava se desligando. E aí eu conheço várias pessoas ligadas à diretoria do São Raimundo, e vários me afirmaram: não, isso é especulação, isso aí estão tentando desestabilizar o São Raimundo. O que aconteceu para você não permanecer no São Raimundo? E o principal, como foi a tua ida para o São Raimundo? Veio um convite ou foi uma manifestação espontânea sua? Na verdade, o trabalho junto à Holanda ela já vem sendo feita desde da segunda divisão. Que era a segunda pergunta. Exatamente. O Leão já tinha me procurado, né? E eu, como amigo dele pessoal, porque eu também já tinha jogado com ele anteriormente nas categorias de base, ele me pediu ajuda e eu vim ajudando ele, né? Na medida do possível, dando toda uma estrutura necessária para que eu pudesse colocar o time em campo. Então isso vinha sendo dado, né? Desde o almoço para os jogadores, algumas outras estruturas necessárias. E aí eu falei: Leão, infelizmente eu não vou poder dar continuidade, ficar em frente disso tudo, mas ajuda você vai ter, que é o meu compromisso como pessoa e homem, que foi a palavra que eu dei para ele. E aí surgiu de repente a possibilidade de ir para o São Raimundo, um convite. Eu aceitei, vi toda a estrutura dele, a proposta, o projeto até naquele momento era viável, só que não casou, né? A gente sabe muito bem quando não exige um casamento e a separação é muito rápida. Então foi o que houve, foi divergência de ideias e que infelizmente chegou a uma definição, que foi justamente não dar continuidade no projeto no São Raimundo. Não colocando só a responsabilidade para o senhor, porque o senhor está falando a respeito disso, mas eu acho que houve uma precipitação de tornar aquilo público no momento, que eu lembro principalmente o torcedor de São Raimundo, ele colocou assim: não, agora vai, agora o time vai. E eu, pelo tempo que eu trabalho no futebol amazonense, tem aquela história da história. Aqui no Amazonas você vê boi voar, não tem essa história de boi voar? Eu nunca vi. É claro que a turma brinca demais. Só que a gente percebe, tem o caso do Rio Negro lá eu não vou nem citar empresários, as duas pessoas que passaram pelo Rio Negro, que agora estão em Roraima. O caso do Jardel, que é o maior artilheiro do Brasil na Europa, mas que deixou a desejar. Eu tenho o vídeo do Jardel jogando com a camisa do Rio Negro, tá? Eu tenho esse vídeo no Acre, viu, meus amigos do Acre? Aí no Rio Branco, o carro de bombeiro até hoje, o pessoal vai ficar chateado comigo, mas até hoje o carro de bombeiro está esperando ele para vestir a camisa do Rio Branco. Aqui ele vestiu a camisa do Rio Negro, num jogo amistoso no Careiro Castanho. Estava um pouquinho saliente, eu não vou dizer que ele estava um pouquinho saliente. Mas por que eu fiz toda essa alusão? Isso compromete a credibilidade desses fatores que eu te coloquei. E houve uma precipitação, porque eu vejo, vamos suscitar, é outra realidade, não tem nada a ver, não é um comparativo. Mas você vê, o treinador Guardiola, quando saiu do Barcelona, já estava anunciado que ele assumiria o Bayern de Munique. Durante o campeonato e a Liga, a Champions e o próprio campeonato alemão, acho que 4, 6 meses antes, ele já anunciava que sairia para ir para o futebol inglês. Falta um pouquinho isso para a cultura do futebol, não nem entrar no território nacional, São Paulo, Rio, que aí é o problema deles. Mas aqui no Amazonas, falta um pouquinho mais assim de respeitar etapas, de planejamento. Eu suscito esse assunto com o senhor, provoco, porque o senhor é um gestor. O senhor está à frente de uma empresa, o senhor tem uma programação a ser seguida e não pode funcionar dizendo: não vou hoje de manhã não, vou só à tarde. Não vou entrar 9 não, hoje deu vontade, vou passear com meu filho e vou entrar às 13 horas depois do Esporte Amazônia. Existem regras, falta para o Amazonas ainda dar um passo à frente nessa questão de gestão? Acredito que sim, porque eu acho que a gestão ela tem que ser agida com racionalidade, com razão e não com emoção. A gente sabe muito bem que muitas vezes o futebol, as pessoas agem pela emoção e não é assim que a gente tem que agir, nós temos que agir racionalmente, com a razão.
Então, os jogadores têm entrada, horário de entrada, saída, eles têm que cumprir os horários, porque no final do mês, quer queira, quer não, todo mundo quer receber seu salário, né? Então, é isso que a gente está implantando, né? E outra, né? Os jogadores têm que dar produtividade também, porque nós temos jogadores, por exemplo, na Holanda, que temos aí jogador para 3, 4 anos, que podemos futuramente até negociá-los futuramente. Então, é dessa forma que tem que ser visto o futebol, racionalmente, porque emocionalmente a gente deixa na mão do torcedor, que vai nos ajudar a torcer pelo nosso time, até cobrar, e assim também a gestão vai ser cobrada também, como os jogadores vão sendo cobrados. Então, nós temos metas a ser atingidas. Então, assim, a questão da gestão, nós temos sempre que ter o plano B. Não adianta trabalhar com o plano A. O plano B também, porque muitas vezes o plano A falha, mas o plano B é o seu segundo plano que realmente pode concretizar. Então é dessa forma que a gente tem que ver, como gestão de negócio. A gente tem que ver clube não como o clube no passado, nós temos que ver clube como um clube empresa. Essa é a mentalidade que nós temos que colocar. Aí sim eu acho que podemos avançar bastante nesse assunto e quem sabe voltar a resgatar, né, os anos de 90 com o futebol que nós tínhamos nas séries B ou até a série A também, porque eu acho que não é difícil. O difícil é você ter credibilidade, você trazer credibilidade, trazer parceiros, porque eu tenho certeza que a gente ainda tem condições. Apesar de o futebol estar como está, mas eu tenho plenas condições de afirmar que isso a gente pode resolver. Depende de pessoas que estão na frente, uma boa gestão, transparência acima de tudo, e eu acho que aí a gente consegue ter bons resultados. Perfeito. Eu quero agradecer a presença do Luiz Américo, diretor executivo do Holanda Esporte Clube, né? Do Holanda Esporte Clube, que em 2008 foi campeão da Série B, 2009 foi campeão estadual e que por 21 dias, um dia eu vou contar essa história, por 21 dias não subiu para a Série B. Não sei se você sabe dessa história dos 21 dias. 21 a 18. Mas por dias a equipe do Holanda não subiu para a Série B. Levei hoje, que hoje a minha esposa, levei para o estádio. Na época nós estávamos casados, viu, Rubens? O estádio todo laranja. Então, um desavisado que passasse em frente ao antigo Vivaldão, ou que entrasse, comprasse seu ingresso, entrasse e perguntar, nossa, a seleção da Holanda está jogando? Não, tinha cerca de 28, 30 mil pessoas ali, todas com uma camisa laranja, um clube que tinha sido no ano anterior, ganhado a Série B e conseguido o acesso para a Série A. Eu desejo muito sucesso para o senhor. O futebol do Amazonas precisa de pessoas com um passo à frente, para que a gente possa deixar do imediatismo e partir para algo mais nacional, porque chega de tomar de 4-1, chega de chegar em Roraima e os caras zoar, chega de chegar em Rondônia e o RS, meus amigos lá do Rondônia empataram com o Cuiabá e agora estão empolgados e estão embalados, e aqui a gente está pensando em subir para a Série C se a gente não consegue, numa Copa Verde que está com seus dias contados, a gente tem dificuldade contra o Santos. Que me permita, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Gostaria de agradecer, né, os nossos parceiros aqui que nos ajudam, né, Mostrei agora há pouco aqui a sua... É verdade, eu vi ali fora, né? Então, assim, agradecer em especial aí a Prefeitura de Rio Preto da Eva, né, nosso prefeito Anderson e o vice-prefeito Neto, e os outros parceiros que estamos conosco aqui, a VV Refeições, a Serva Esporte, a Iara. A gente está fazendo também a programação do sócio-torcedor. Temos aqui a Escola de Contabilidade Azotec, a Gráfica, Filho, né, a Êxodo e o Clube Militar. E não podemos esquecer do nosso transporte, né, que leva o nosso jogo no dia a dia e hoje vai fazer um papel fundamental, que é a Tarumã Tour, que nos ajuda no dia a dia no transporte dos nossos jogadores com segurança. Então, agradecer a todos os nossos patrocinadores e quem tá nos assistindo. Tá certo. Muito obrigado. Pela visita. Valeu, D'Angelo. O Esporte Amazônia, o EA, vai para um breve intervalo comercial. Enciclopédia pinta na área daqui a pouco, Enciclopédia, vem para cá, Enciclopédia, que a gente vai conversar sobre EA e vamos também na página do programa. Intervalo, a gente volta já já.